Oi gente, sejam muito bem-vindos ao nosso último Papo do Sofá dessa temporada. Eu tô muito feliz de ter realizado esses 16 episódios, com muito conteúdo, é uma coisa que me faz muito bem. E isso é graças a vocês, graças a toda a minha equipe, graças às pessoas que realmente confiaram e vieram aqui compartilhar um pouquinho desse cenário comigo. E hoje não poderia ser mais especial e o assunto talvez mais esperado, que eu quero revelar pra vocês o grande segredo por trás de todos esses episódios dessa temporada. Mas, qual é o grande segredo? Eu vou contar. Nada adianta tudo que a gente falou aqui, simplesmente você fazer acontecer e chegar no fim do ano e você não conseguir fazer uma retrospectiva e uma autoavaliação sobre cada cenário citado nos vídeos, suas metas, suas expectativas, os seus números, os seus clientes, seus projetos, enfim, né, seus produtos. A autoavaliação de final de ano, ela é muito importante, porque começa a construção a partir dessa autoavaliação do novo ano. Então, esse fim de ano é quando eu começo a avaliar, analisar e projetar o meu 2025. O meu ano de 2024 foi começado a escrever no fim de 2023, quando eu parei para realmente analisar os números do ano e projetar o que eu esperava. Eu acredito muito nas projeções e metas que a gente cria, porque elas são como um motivador para o seu ano. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu tive que criar algumas ferramentas que me deixassem confortáveis, que me norteassem, mas me deixassem confortável para conseguir realmente olhar para aquilo sem aquela crise, e sim de uma forma inspiradora. Quando a gente for começar a falar desse episódio hoje, eu aqui com a minha equipe, eu achei como eu me organizava. Esse ano foi bem conturbado pra mim, mas assim, eu já vou contar por quê. Mas eu achei o que me guiou esse ano todo e me manteve assim, firme no que eu queria. E olha só, eu anotava em post-it, porque eu sou uma pessoa super visual, então eu precisava enxergar realmente em tópicos. A minha cabeça funciona em tópicos e é por isso que eu vou explicar pra vocês desse jeito. Esse ano não foi um ano normal pra mim. Foi um ano que eu tive algumas perdas familiares que eu nunca tinha vivido antes. Então, alguns meses foram muito difíceis. E o que me fazia realmente falar, cara, é pra isso que eu tô aqui, eram essas metas traçadas em 2023. No finalzinho, né, comecinho, eu sempre gosto de deixar o finzinho do ano e comecinho do ano, porque a gente volta revigorado das férias de fim de ano. E eu acho que a gente volta com muito gás, então algumas metas ainda são ajustáveis no começo do ano. Mas o que eu gosto de fazer é olhar pra todos esses âmbitos. Então aqui, até tava mostrando pra eles, eu separo em tópicos realmente. Então eu falo um pouquinho sobre financeiro e qual era a minha expectativa sobre aquilo. O lançamento da Casa BE, que era um nome como eu queria ser lembrada. Aumentar a produtividade da minha equipe, porque a equipe realmente é o motor, né? Eu sou o combustível e o pessoal é o motor. E ser referência na experiência do cliente. Mas, como assim? Eu já expliquei como faz meta em um dos vídeos e hoje eu vou explicar o que eu analiso realmente, como funciona pra mim. Quando eu olho que eu quero aumentar o faturamento, não é simplesmente colocado lá um valor da minha cabeça. Não, porque nessa época do ano, o que eu faço é levantar todos os clientes que passaram por aqui, todas as obras, todos os projetos e analisar esses números. Quantos projetos eu tive no ano de 24? Quantos eu tive no ano de 2023? Eu cresci? Isso tá em ascensão ou isso diminuiu? Mas se diminuiu, o meu valor de projeto, ele aumentou ou diminuiu? Porque a gente precisa tentar fazer com que cada ano a gente seja melhor do que o ano que passou. Cada ano a gente tenta alcançar novos objetivos. Algumas metas colocadas, porque, por exemplo, eu gosto de dividir nessas grandes metas, né? Então, aumentar o faturamento de 40%. Mas quando você coloca isso, e eu expliquei isso no vídeo de metas mais uma vez, você não espera Deus te mandar os 40% a mais. Então você cria pequenas outras metas para fazer isso dar certo, né? Revivendo aqui, eu tava vendo que era aumentar o número de projetos com valores maiores, né? Então aumentar o valor de projeto, aumentar o número de clientes, e para isso eu precisaria aumentar a produtividade da minha equipe. Então, quando você vai ver, as metas estão todas correlacionadas. E ao mesmo tempo, tem algumas metas que elas ainda não são possíveis de serem colhidas. Elas estão sendo plantadas. Então você tem que pôr isso na sua cabeça também, que tem coisas que ainda não estão maduras o suficientes para você colher. E isso aconteceu com uma das minhas metas também. Mas
que eu faço quando isso tudo acontece? Ai, bah, uma meta minha não foi batida. Como que a gente vai fazer? O que você vai fazer? Você vai ressignificar essa meta e tentar entender se ela ainda faz parte de quem você é e de quem você gostaria de ser, para ver se ela vai para a próxima meta de 2025, por exemplo, ou se ela vai ser mudada, ela vai ter um novo significado e talvez aquilo ali já não faça mais parte. O que eu quero deixar bem claro aqui é que esse segredo da avaliação, ela é dolorida muitas vezes, e nos primeiros anos pra mim foram bem mais doloridas, porque você via que tinha muitas coisas desreguladas. Às vezes você vê que tem preço que não tá sendo legal, às vezes você vê um produto seu, por exemplo, um acompanhamento de obra, que às vezes não tá sendo cobrado direito e você teve muito trabalho daquilo e não compensou financeiramente, você pagou pra trabalhar. Então você começa nessa autoavaliação, é difícil porque você se autoavalia também, não é só o escritório. Você precisa, como um gestor, arranjar saídas para esses passos, porque nada adianta também a gente só analisar os números e falar, tá bom. Não, como tudo precisa de uma estratégia, como eu também já trouxe aqui em um outro vídeo, a importância das estratégias, desses caminhos serem traçados, é porque somos gestores, líderes que têm solução para tudo. Se não tem, cria. E nesse momento de autoavaliação, você cria os caminhos para você melhorar, para você continuar, você meio que vai olhar o que deu certo também. Não é só olhar as coisas ruins, gente. Não. Você tem que se apegar às coisas boas que vieram, porque essas coisas boas, elas precisam continuar. Faz uma reflexão aí. Quantas marcas, lojas, enfim, você conhece que ela te vende super bem e o pós-atendimento ou o atendimento ou mesmo o atendimento não é bom? E você fica, meu Deus, poderia ser tão melhor se você fizesse desse jeito, seguisse esse caminho? Porque a gente olha de fora. Então, nessa hora, você tem que olhar de fora realmente, entender o que foi muito bom para sua empresa e que é sua marca registrada e fazer igual ou melhor para o próximo ano. Então, por exemplo, aqui no escritório, o atendimento aos nossos clientes é excepcional. Sempre tem coisas pra gente melhorar, mas é uma coisa muito boa. Então não pode cair. A gente tem que melhorar. Todos os pontos a gente tem que pelo menos ir pro próximo degrauzinho e não regredir. E esse é o maior cuidado que a gente tem que ter. Por isso que é tão importante olhar individualmente para cada setor do seu cenário. Vamos fazer isso juntos, então? Eu vou olhar aqui com vocês quais são os tópicos que eu vou avaliar da minha empresa para te inspirar e te ajudar um pouquinho. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vejo normalmente é o faturamento. Bah, o que você vê no faturamento? Gente, entrada e saída. Porque se você já tem um controle financeiro aí no seu escritório, que eu espero que você já tenha, se você já é seguidor, já faz isso. Ou se você já comprou seu kit CEO, você também faz isso, mas vamos lá. Eu vejo como foi cada mês. Janeiro entrou tanto, saiu tanto. Todos os meses. Até dezembro. Entrou tanto, saiu tanto. Aí eu vou olhar se eu faturei realmente mais do que o ano passado. Eu pus como uma meta 40% a mais. Gente, 40% é uma meta alta. E quando você aumenta o faturamento, você aumenta a saída também. Então a gente tem que ter claro isso, que faturamento não é lucro. Que faturamento é o tanto que o seu escritório recebeu no ano. Então, o ano todo, quanto ele recebeu. E aí eu tenho comparação dos anos anteriores. Então, por exemplo, eu tenho de 2023, 22, 21, 20, 19 e 18. 18 eu não tenho. Então eu consigo olhar realmente se ele tá em ascensão ou se ele deu uma estagnada. Por quê? A partir daí eu vou decidir. Então, se ele tá crescendo, ok, tá dando certo o que eu estou fazendo. E aí eu vou olhar de fora e falar, o que está dando certo aqui dentro? Ah, a gente tá com ticket médio de projeto assim, assim, assado. Outra coisa também que eu olho no financeiro, ticket médio de projetos. O ticket médio de projeto é você pegar o número de projetos que entrou, a soma deles todos e dividir essa soma pelo número de projetos. Então aí você vai ter o ticket médio do seu projeto. Para você entender como que você está cobrando. E, nossa, então, se eu quero continuar aumentando meu faturamento, o ticket médio mais ou menos do meu projeto é esse. E chega um momento que você vai entender também que às vezes não tem outros caminhos para você seguir. Por exemplo, eu vou aumentar mais o número de projetos. Tá bom, tem consequências isso, porque você vai ter que aumentar a equipe, você vai ter que aumentar a produtividade da equipe, você vai ter que aumentar material, computador, essas coisas. Então, assim, tem que avaliar para ver se esse mesmo é o caminho de você ir. Então, no meu cenário aqui, eu vejo de algumas maneiras.
Se eu quero continuar aumentando o faturamento e o meu lucro, né? Então, porque são coisas diferentes, então eu preciso entender que às vezes são outros produtos que eu quero criar para auxiliar nesse faturamento e não despejar somente nos projetos que, por exemplo, agora eu acho que a gente tem um valor de ticket médio ótimo, que por enquanto eu não me sinto segura para aumentar. Então eu traço outras estratégias para fazer o meu faturamento aumentar. Então, de financeiro, basicamente isso. Então, eu vejo o valor de entrada e saída de todos os meses, quanto eu faturei, quanto eu lucrei, o que é o lucro? É o faturamento menos todas as saídas do escritório, e vejo se ele está aumentando ou diminuindo, e avalio também, porque muitas vezes ele aumenta. No meu caso, esse ano, eu tive um investimento de uma sala nova, então a gente está com 2 salas, com mais funcionários. Eu não posso pedir que meu custo diminua, ele aumenta naturalmente. Então, o meu lucro, pode ser que ele ficou o mesmo do ano passado, mas o meu faturamento está mais alto. Então, eu preciso dar uma olhada geral nisso e parar para entender o que eu quero para o próximo ano. Porque cada um é muito individual, gente, cada um tá vivendo uma coisa. Então, pode ser que eu entenda que no ano que vem eu quero uma coisa mais tranquila. Então, o que eu preciso fazer? Então, ou não, eu quero que seja o ano da minha vida. O que eu vou fazer para esse movimento todo acontecer? Então, eu analiso nesse cenário. Estão acompanhando comigo? Aí tem o financeiro. Aí a gente vai para a equipe. Equipe, eles são aqui o motor da empresa, né? Eu tô dando combustível e eles estão funcionando. Eu tinha como meta aumentar a produtividade da equipe. Então eu avalio os computadores, que são as ferramentas de trabalho. Como eles estão? Eles estão funcionando bem? Porque atrapalha muito o fluxo de rendimento das pessoas aqui dentro, né? Se um computador tá muito devagar ou não. O ambiente de trabalho tá como? Tá precisando de algum curso específico? De alguma especialização específica? Os meus meninos daqui, time, eles estão evoluindo individualmente, porque também eu não quero que uma pessoa entre aqui e fique horizontalmente. Ela tem que crescer também, né? Eu quero que ela cresça. Como que tá isso? Tem alguém precisando de mais atenção para fazer esse salto no progresso? Então eu olho tudo isso desse cenário. É uma autocrítica total, assim. E sempre lembrando dos pontos bons, porque não são só pontos ruins, né? Mas essa avaliação é muito importante. Outro tópico mega importante que faz toda a diferença. Como está o meu marketing? O que é o marketing? Gente, é tudo. O marketing é toda a nossa comunicação. O vídeo aqui que eu tô gravando pra vocês do YouTube, então analisar os números todos meus do YouTube, analisar todos os meus números do Instagram, analisar meus números do TikTok, por exemplo, pra mim é um peso, vamos falar aqui, esse setor dessa rede social, porque é uma coisa que eu não consigo me dedicar. Mas eu não consigo por quê? Porque eu não me organizei. Então isso é uma coisa que eu me cobro. Dá pra organizar? Preciso de alguém pra me ajudar? Vou investir nisso? É onde eu preciso investir realmente agora? Ou não? Eu posso dar uma segurada ainda nisso e ir levando aos pouquinhos. O Instagram tá tudo bem, ok, mas dá pra melhorar? Sempre dá, gente, sempre dá. Mas é entender o cenário atual e ver o que dá pra fazer. Então eu tenho uma constância legal de post, meus stories, tô sendo reconhecida por isso, os números estão subindo, tão legais. Você tem que ver se tá vindo pra você esse retorno, né? Aqui no YouTube, demora mais tempo, eu acabei de começar, isso aqui era um sonho. Papo no Sofá é o meu produto mais querido, assim, aqui dentro do escritório. Foi uma coisa que começou muito informal, onde eu queria compartilhar conhecimento e olha agora, ele tá super estruturado, ele tá aqui funcionando, só que isso ainda é um investimento pro meu escritório, porque ele ainda não colhe 100% dos lucros. Então, assim, são coisas que a gente vai dosando. Por exemplo, então, é uma meta minha que não foi concluída, mas ela é contínua. Então, ela vai ser ressignificada pro ano que vem. Aqui, a gente já pensa, então, qual vai ser a estratégia nova pro ano que vem, como vão ser os papos no sofá das próximas temporadas, o que eu quero trazer, o que dá pra trazer, o que eu consigo fazer com o que eu já tenho, mas o que eu posso colocar aqui, sabe? Então, a gente vai dando foco pra essas coisas. Outro tópico, processos internos. As etapas de projeto, como elas estão? Tá indo bem? Tá precisando de um ajuste? Às vezes a gente perde tanto tempo fazendo uma apresentação, será que não dava pra melhorar? Tava vendo a inteligência artificial, será que ela consegue ajudar a gente com alguma coisa que o nosso processo fique mais rápido? Porque o processo mais rápido, olha pra vocês verem como que tudo isso é interligado. Porque o processo mais rápido, o projeto sai mais rápido, o meu lucro é maior do projeto. Então,
São muitos setores, eles são interligados entre si, mas a gente tem que olhar individualmente para cada um, porque senão a gente fica meio doido a hora se a gente abre todos os potinhos de uma vez. Eu gosto de dividir em potinhos com tampinhas, então esse potinho eu abro agora, olho, esse aqui eu abro agora, olho. A hora que eu tenho uma conclusão sobre esse assunto, aí eu misturo com os próximos, assim que eu tenho uma conclusão daquele tema. E um ponto muito importante, eu me avaliar como líder, como eu tô, como tá o meu cargo. Porque é fácil a gente olhar pro do outro, né? Mesmo sendo a minha empresa, mesmo eu sabendo que as consequências são minhas e que, né, volta pra mim. Mas e eu? O que eu posso melhorar? O que eu posso trazer de novo? O que eu posso, enfim. E o que eu faço de muito bom que eu quero que os líderes que vão se formar aqui dentro consigam fazer também. Então é sempre entender o que a gente tem e o cenário que a gente quer criar. Então, quando eu tiver com esses dados todos levantados, eu vou sentar e vou começar a desenhar minhas metas de 2025. E o que eu faço? Gente, fim de ano eu amo realmente. Assim, é uma fase que eu acredito no ressignificado, que eu acredito que a gente pode resetar alguma coisa, que a gente pode descansar, porque tudo naturalmente passa, né? Tudo naturalmente tem essa pausa. E é meio mágico o Natal, assim, né? Então, eu reflito muito, eu fico muito reflexiva nessa hora e acredito nas mudanças que são feitas nesse período. E quando eu retomo essas metas no começo do ano, é porque eu quero entender o que faz parte do cenário da Bárbara de 2025, né? O que a Bárbara do ano espera, porque às vezes aconteceu alguma coisa que eu quero ressignificar e transformar. E aí eu apresento para minha equipe essas metas, porque eu acho muito importante eles saberem quais são as metas do escritório e eu gosto de instigar eles a fazerem as próprias metas. Uma das coisas legais que eu implantei esse ano foi que no começo do ano eu pedi para cada um escrever uma carta para o seu eu do futuro de um ano, né? Aí no ano que vem, né, a hora que chegar o janeiro, quem tá aqui no escritório ainda vai receber sua carta e vão escrever outras. E quem não tá mais aqui no escritório, eu vou mandar as cartas, vou entregar de volta para eles. É legal a gente conseguir ver o que a gente evoluiu em um ano, o que a gente transformou, o que a gente viveu. E muitas vezes a gente esquece de olhar com gratidão para o que foi. Então isso é uma das coisas que eu apreciei de ter feito e amei, no caso. Em resumo, é isso que eu faço aqui no escritório. Se eu pudesse dar um conselho para quem tá começando, seguir esses passos, é você se olhar com cuidado, você se olhar com atenção, olhar para sua empresa com carinho, para você traçar caminhos que façam sentido para você, que faça você feliz e não o que os outros esperam. Eu espero que você consiga realmente se autoavaliar sem o ego, sem o... sabe? Sem aquela parte que a gente maliciosa. Se olha com carinho que com certeza você vai conseguir encontrar diversos novos cenários e não tem como não crescer dessa forma. E eu espero que vocês tenham amado esse episódio. É nosso último dessa primeira temporada. Eu fico muito, muito, muito feliz de poder compartilhar mais da minha vivência como arquiteta empreendedora nesse mundo doido. De empreender realmente é lindo. E é gostoso fazer parte disso. E é muito prazeroso para mim poder dividir isso com vocês. Não conseguiria ficar aqui se não existissem vocês me assistindo, a minha equipe por trás de mim, tanto quem tá aqui comigo no Papo no Sofá, como quem tá no escritório fazendo tudo rodar sem precisar da minha presença física nos dias que eu gravo. E eu não vejo a hora da gente estar de volta no ano que vem. Eu espero que vocês tenham amado assim como eu. E nos vemos em breve. Beijo! Ai, que emotivo. Eu ia falar mais, mas aí eu falei, gente, depois eu vou falar muito mais, mas eu vou me perder nessa conta. Tô até chorando. Meu dedo tá congelando, eu tô com muito frio. Pra que lado que eu vou agora? O que vocês acham que eu falo um pouco mais? Eu não quero ficar enrolando muito, sabe?